Quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos, no capítulo 18, no versículo 1. O texto diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, sua esposa, em vista de ter Cláudio, o imperador, lançado um decreto, ou decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e versículo 3 e último por enquanto: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Deus e Pai, mais uma vez fala conosco, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Eu começo a ministrar a partir de agora. Não vou te dar o tema agora, deixar o tema à medida que a mensagem for desenvolvendo, mas esse texto falou muito, pastor, essa tarde ao meu coração, de verdade. Na verdade, me trouxe uma introspectiva, uma análise interna. Eu lembro que no início da nova unção, nós ministrávamos com uma Bíblia, porque era o que tínhamos. Pouco era o esboço, poucas anotações eram feitas, já que Deus me deu um dom de decorar. E a igreja foi caminhando, e de repente eu me vi na necessidade de copiar. Um dia eu fui numa igreja e vi um pastor ministrando de notebook, e eu achei aquilo o máximo. Eu achei aquilo, deixa eu repetir, o máximo. Eu disse assim: então eu preciso de um notebook. E depois de obter o notebook, com aquela tela talvez te facilitando para preparar um esboço, eu vi que o note já era muito grande, e eu precisei de um net, um menorzinho. Desejei e ganhei um netbook. Depois do netbook eu observei que agora os pregadores pregavam de iPad. Eu falei, por que não ter um iPad? Todo mundo prega de iPad. As pessoas sobem e já não levam mais Bíblia, levam um iPad. E eu fui lá e adquiri um iPad. E nisso os anos ministeriais, eles foram passando. Os anos ministeriais, eles foram acontecendo. E de repente nós começamos a usar um smartphone. E começamos então a pregar com telas menores. Fora que existe um mini iPad. E depois de tudo isso, para voltar a pregar de Bíblia, e com uma anotação escrita a caneta. O que aconteceu? Eu acredito que durante esse texto aqui Deus vai falar muito com você. O versículo de número 1 do texto já traz um nível de ensinamento profundo. O versículo de número 1, o texto diz: depois disto,
Paulo está em Atenas, se cumprem algumas coisas em Atenas. Depois disto, do cumprimento de muitas coisas, ele vai para Corinto. Desculpa que a minha expressividade é de alguém que está cheio e que agora procura palavras para tentar te dizer o que está aqui dentro. Eu gosto do depois disto. Ele me arremete a Gênesis 12:1, não está aqui no papel anotado, a Gênesis 15:1, a 12:1 vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Você vê que algo se cumpriu no capítulo 11 para poder nascer o capítulo 12. Deus não fala com ele no 11, Deus só fala com ele no 12. Eu não quero aqui gastar muito tempo com isso. Vem o capítulo de número 15, no seu verso de número 1, que diz que depois destes acontecimentos, eu falava hoje com uma pessoa, falava sobre isso, uma orientação pastoral falando sobre isso. Pessoas com dificuldades de fechar ciclos na sua vida. Deus não fala com Abraão antes de um ciclo ser fechado. Deus só fala com Abraão depois que o ciclo é fechado. Deus só pode virar uma chave na sua vida depois que você cumpre o que você precisava cumprir como ciclo da tua vida. Depois disso, depois desses acontecimentos, volta a Atos, depois disto, deixa já o Espírito Santo ir falando contigo aí. Você levantou a mão dizendo que queria que Deus falasse com você. Depois disso, não tenha medo de ir em frente, cumprir algumas coisas. Não tenha medo de fechar algumas portas, porque enquanto essas portas estiverem abertas, Deus não poderá agir. Ele não falará, Ele não vai se materializar. Ele está dizendo que cumpre aqui, fecha a porta aqui, deixa que quando eu ver que você fechou a porta, eu me manifestarei. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí debaixo da tua máscara. Entenda isso. É um Deus que se manifesta, mas é um Deus que tem etapas na minha vida e na sua. Ele entende a vida feita de etapas, de ciclos, de anos. Termina um ano, eu não posso ser o mesmo, eu preciso ser diferente. Depois disso, o apóstolo Paulo, ele vai seguir em frente. Aqui diz, depois disto. Há outros textos que vai dizer, depois disso. Se é isso ou se é isto, não importa o nível da palavra. O que importa é que você entendeu, eu entendi, que algumas coisas que precisavam ser concluídas foram concluídas. Deixa o Espírito Santo falar comigo e contigo aqui. Conclua coisas, saia daqui com coisas concluídas no seu coração. Saia daqui com algumas coisas definidas dentro de você. Saia daqui gerando dentro de você algumas coisas. Diga para Deus: Senhor, hoje eu estou fechando um ciclo para que um outro o Senhor possa abrir. Lembrando, você fecha o ciclo, mas não tem poder de abrir um outro ciclo. Só Deus tem poder de abrir ciclos na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, ele deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Eu deixo.
O Espírito fala comigo assim: diga a eles que hoje vieram pessoas que precisam deixar algumas coisas que ela vem carregando com ela. Deus, ele diz assim: fala com ele, fala com quem está me ouvindo, quem está me assistindo, que ele precisa deixar. Enquanto ele não, diga para ele que enquanto ele não deixar, eu não posso agir, que enquanto ela não deixar, eu não posso agir. Deixe, tome uma atitude. Tem coisas que hoje precisam ficar para trás. Paulo partiu. E nisso eu aprendo que só pode partir quem deixa. Só pode partir, só tem o direito de partir, o privilégio de partir aquele que deixa. Se tu não deixou, tu não pode partir. Se tu não deixou, tu acha que você partiu, mas daqui a pouco você vai precisar voltar, porque você não partiu da forma que você deveria de partir. O Espírito hoje está falando com você que vai me assistir no decorrer de dias, meses ou quem sabe anos, dizendo para algumas pessoas, e o Espírito ministra agora para algumas pessoas que saíram no tempo errado, que partiram no tempo errado porque não fecharam ciclos na sua vida, e por não ter fechado ciclos na sua vida, automaticamente carrega consigo um peso enorme de alguém que agora olha e diz: nada está dando certo, é porque você não fechou um ciclo lá atrás, é porque você saiu de uma forma que não deveria de sair. Eu não vejo os meus sonhos acontecendo, é porque a maneira que você agiu não foi a maneira correta, não foi a maneira certa. E o Espírito hoje pega eu e você, nós, e nos ensina que para partir eu tenho que deixar. Eu não parto antes e depois deixo. Não, primeiro eu deixo para depois eu partir. É isso que Deus me deu essa tarde, mostrando da importância de deixar para poder partir. Deixa eu repetir isso, que algumas pessoas precisam ouvir isso dessa maneira. Primeiro você deixa, depois você parte. Eu vou continuar falando até você glorificar a Deus aí no teu lugar. Primeiro você deixa, depois você parte. Não adianta querer partir sem deixar. Primeiro você deixa e depois você parte. O Espírito hoje me usa nesse lugar para dizer: tu pensa que tu deixou, mas tu não deixou. Mas hoje é noite que eu estou trazendo à tua memória coisas que precisam ser deixadas para trás, para que tu de fato possa partir. Deus está te pedindo para que você pare, reflita e, se necessário for, faça uma busca interna generalizada dentro de você, porque Deus vai te mostrar que existem coisas aí que não foram deixadas, mas Ele está te dando a oportunidade de levantar a tua mão agora aí no teu lugar e dizer: Deus, eu quero poder deixar tudo aquilo que não faz parte do propósito que tu tem estabelecido comigo nessa terra. Hoje tem pessoas levantando a mão aqui, Jesus, dizendo que elas estão deixando. Meu Deus, o nível do que elas estão deixando eu não sei, mas tu sabe. Deixando, Senhor, Pai, e confiando em ti, Deus. No versículo 2, diz que depois que ele parte, ele encontra um judeu chamado Áquila. Áquila é natural do Ponto. Ele não está sozinho, ele está junto com Priscila. Priscila é sua esposa.
Inclusive eu abro o meu primeiro adendo, que todas as vezes que é citado o nome de Áquila, é citado o nome de Priscila. Eles estão sempre juntos, eles estão saindo de um território, ou melhor, eles saíram de um território, e agora estão hospedados em Corinto. Corinto não é o seu lugar de origem, o seu lugar de origem é Ponto, que no latim poderíamos dizer que é Pontus. Fica próximo ao nordeste da Turquia nos dias atuais. Ponto tem um significado, o seu significado é mar. Os gregos deram esse nome de Ponto porque colonizaram aquele território. Então quem coloniza dá o nome. Eu entendo isso, eu compreendo isso, mas no latim é Pontus, mas no grego é Mar Negro. Ele vem de um território cujo nome é Mar Negro. Mar Negro que vai significar ponto euxino, que significa mar hospitaleiro. O local da origem de Áquila tem por significado mar hospitaleiro. Você vai notar que ele hospeda o apóstolo Paulo. E Deus me deu aqui uma frase que diz que você não é quem você pensa que é por aquilo que você construiu. Deixa eu repetir isso, porque complica um pouquinho. Você não é quem você pensa que é por aquilo que você construiu. Você é quem de fato você é por aquilo que foi construído em você. Antes de você ser quem de fato você é, existem valores que foram construídos em você. Há um território que agora é chamado de mar hospitaleiro, e que Áquila leva com ele, e que sem que ele perceba está entranhado nele. Ele é hospitaleiro porque isso está impregnado nele. Então de fato fica mais fácil da gente entender o porquê que ele hospede. Ele hospede porque o lugar da onde ele veio é chamado de mar hospitaleiro. Normalmente o mar não é tão hospitaleiro assim. Eu tenho pavor de mar. Eu de fato eu tenho pavor de mar. Ele para mim não é muito hospitaleiro, mas Áquila tem esse significado de ser morar no lugar, ou ter gerado, ou sido gerado num lugar chamado Ponto, que significa mar hospitaleiro. Desculpa estar sendo enfático nisso, mas isso são valores que foram plantados, semeados em vocês. Filhos, se de repente hoje você está bem sucedido, não é porque você simplesmente um bom filho, não, é porque existem valores que foram plantados em vocês, existem coisas que foram semeadas em vocês. De repente você é órfão de pai ou órfão de mãe, mas o Espírito semeou coisas em você, e que mostra que você é quem você é por aquilo que foi semeado na tua vida. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: eu tenho certeza, não olhar, vai, e eu tenho certeza que o Espírito semeou coisas extraordinárias dentro de você. Não importa se a tua mamãe não foi quem quem você achava que ela deveria de ser, o teu papai quem você gostaria que ele fosse. Deus está dizendo que você tem uma nacionalidade do céu. Aquele que te gerou introduziu dentro de você valores do céu. Aquele
que te gerou sabia quem você seria, sabia que talvez você fosse gerado, talvez de alguém que você não gostaria de ter sido, mas antes de você ter sido gerado nele, gerado nela, você foi gerado no Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus está dizendo para você que você é importante. O Espírito está falando com você que você, deixa eu repetir, a sua nacionalidade não é brasileira, não é, a sua nacionalidade é celestial. Tem um Deus, eu sinto Deus aqui, irmãos, tem um Deus que manda eu te dizer isso. Fala, porque ela precisava ouvir isso hoje. Ela sabe, mas ela precisava, ela entende, mas ela precisava entender quem eu sou na vida dela. Jesus, ela precisava entender quem eu sou na vida dela. É como se o Espírito Santo hoje te pegasse pela mão, sabe, Jaqueline, e pudesse falar diretamente contigo e dissesse: minha filha, não se frustre com as informações que te chegaram, porque as informações que te chegaram era só um pretexto para fazer com que a tua existência passasse a existir. Eu precisava de alguém para te gerar, por isso eu fiz isso, mas tu é a menina dos meus olhos. Hoje o Espírito Santo pega você e diz: você é importante para mim, você é importante no meu reino, você é importante na minha obra. Você está entendendo? Diga amém. Áquila leva algumas atribuições do lugar que ele era. Áquila, junto com a sua esposa, eles deixam Roma de forma forçosa, porque agora um imperador chamado Cláudio resolve expulsar todos os judeus. Pelo nível de alvoroço, da forma que eles pregavam Cristo, eles são banidos. Eles abandonam a casa deles era bem próximo da capital, são expulsos, e eles saem. Paulo aproximou-se deles, e nisso foi aonde o Espírito, o meu cadenciamento aqui, irmãos, a minha fala não é de ninguém perdido tendo que olhar para esboço não, tá? Já tem uma palavra que está aquecida aqui no meu coração, só estou distribuindo bem isso aí, mas é de um Deus que está falando de forma poderosa, que falou essa tarde de forma poderosa comigo. Quando eu li Paulo aproximou-se deles, eu disse: Jesus, aproximou-se deles. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A Bíblia fala que Áquila era casado com Priscila. Priscila, chamada de Prisca, até pelo próprio apóstolo Paulo, sempre citada ao lado do esposo. Eles só são citados 6 vezes na Bíblia. Das 6 vezes, só 2 vezes Áquila, o esposo, o seu nome é mencionado na frente do nome de Priscila. Vou te explicar isso aqui. Alguns teólogos vão dizer que Áquila era escravo e que ganha a sua liberdade em Roma, e que conhece Priscila, e que Priscila faz parte do alto clã, de uma alta classe social. Nas 4 vezes em que Priscila é citado o seu nome na frente de Áquila, a esposa na frente do marido,
Isso mostra a sua posição diferenciada. Ela era mais do que ele. Posso repetir isso? Ela era, você me ajuda? A posição que ela ocupava era maior. Ela vinha de uma família importante, uma família chamada Prisca. E nesse nível de alguém que é mais importante, onde a Bíblia, em algumas citações, vai citá-la na frente do seu marido, o Espírito que sabe de todas as coisas, irmãos, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Existem duas citações onde Áquila, o marido, eu estou especificando porque o nome parece um nome feminino, mas aqui é de um homem, é citado na frente de Priscila, sua esposa. O primeiro em Atos 18:2, essa é a primeira citação deles. E em Coríntios, no capítulo 16, no versículo de número 19, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. São os dois textos em que o nome de Áquila vem na frente do nome de Priscila. Os 4 outros, Priscila vai vir na frente de Áquila. Só que aqui é o nível de ensinamento de apóstolos para seus discípulos. A saudação aqui é uma saudação de um líder, que coloca Áquila no seu devido lugar. É claro que quando ele faz isso, é como se ele citasse aqui uma referência de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 5, no versículo de número 22 e 23, que diz: as mulheres sejam submissas ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. A importância de Priscila, humanamente falando, diante dos romanos, era muito maior do que a de Áquila. A gente pode voltar para o texto no versículo 2. Muito maior. Só que, no entanto, ela se submete, porque ela compreende. Olha para o pastor, não se perde não. Ela se submete, porque ela compreende que o mais importante não é a sua posição, e sim o nível de construção. Ela tinha uma posição, mas Áquila construía. Na posição dela, ela talvez tivesse algumas regalias. Na posição de Áquila, ele construía para que pessoas tivessem regalias. Na posição dela, ela era coberta. Na posição de Áquila, ele fazia cobertura. Então aqui não é uma questão de uma posição, e sim de um chefe de família que constrói. Os versículos seguintes, daqui a pouco eu vou voltar no aproximar-se de Paulo, e prometo que eu não vou me prolongar muito. Diz que era um posto, que eram do mesmo ofício. Passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo chega no ambiente,
Paulo se aproxima, final do versículo de número 2. Paulo é atraído a um casal, onde o marido está no pleno exercício do trabalho. Paulo, ele é atraído por esse casal, ele se aproxima desse casal, e resolve habitar com esse casal. Aquila está construindo tendas. É o que ele sabe fazer, é construir tendas. Aquele tempo não era o tempo ainda de pregar o evangelho. Daqui a pouco seria o tempo de pregar. Aquele tempo era o tempo de construir tendas. O judeu era ensinado, tanto pobre quanto rico, a construir tendas. Desde os seus 13 anos de idade, eles iam para aprender a construir tendas. Desculpa falar, porque faz parte do tema da meditação. A construir tendas. Os mais especialistas não construíam tendas de materiais qualquer. Construíam tendas que eram feitas de couro. Esses couros protegiam quem ficavam debaixo das tendas. Paulo, quando chega, ele não chega com alguém parado, ele chega com alguém em movimento. Paulo foi ensinado a construir a respeito da construção de tendas pelo seu pai. Paulo sabia o que era construir tendas, mas ele parou. Ele começa a pregar o evangelho e ele deixa a sua função de lado, de construir tendas. Talvez uma função não tão valorosa ou valorizada assim, uma vez que todo judeu pobre e rico tinha que aprender a construir tendas. Eu entendo o nível de cansaço do apóstolo Paulo, desde pequeno, construindo tendas. Só que o judeu, ele ensinava para o seu filho, que deveria de ensinar para o seu filho a construir tendas. E isso ia tomando forma, sabe? Porque um ensinava para o outro, que ensinava para o outro, o avô ensinava para o pai ensinava. Jesus, deixa eu falar para você, Deus está te trazendo alguns rudimentos que foram perdidos no caminhar do teu evangelho, algumas coisas que ficaram para trás, algumas coisas que você acha que não são tão importantes assim. Só tem alguém coberto se houver alguém que construa a cobertura. Só tem alguém protegido se houver alguém que construa a proteção. E Áquila era aquele que preparava o ambiente, sabe? Quando o apóstolo Paulo chega e que se aproxima, final do versículo 2, de Áquila, há uma identificação, sabe, irmãos? O Espírito está dizendo para você: ainda que eu preciso que tu volte a fazer algumas coisas que você fazia anteriormente, não se preocupe, eu vou te colocar do lado de pessoas que já estão fazendo. Elas estão fazendo, por quê, pastor? Elas estão fazendo para mostrar para você que depois que tu parou de fazer, alguém continuou fazendo, porque a construção de tenda não pode parar. Você está entendendo? Diga amém. O fato de você ter parado não tira o poder de quem aprendeu a construir tendas. Então você parou, mas tem alguém que continua construindo. Você parou, mas tem alguém que continua aí na construção de tendas. E isso é importante para a tua vida. Isso é importante que você entenda hoje. Ensine os seus filhos os rudimentos básicos. Ensine os seus filhos a preparar ambientes. Ensine os seus filhos que esses ambientes que vão ser preparados hoje estão vazios, mas daqui a pouco vão estar cheios de pessoas que vão precisar da proteção do Espírito. Não é qualquer material. Eles faziam com couro, eles confeccionavam, davam trabalho, tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, entendendo o seu ministério, ele deixa de construir tendas. Ele precisava pregar o evangelho.
Eu entendo. Só que o que Deus me deu, pastor Eduardo, é que eu ministrei isso para os pastores aqui na nossa reunião aqui. Às vezes nós somos tão pastores, absorvemos tão a nomenclatura pastor. Se alguém te chamar pelo seu nome, tu fica irado, depois você vai a pastor. Você acha isso um abuso? Mas mais importante do que a nomenclatura é você entender que além de pastor, você é ovelha. Ela pode ser pastor, ele pode ser pastor, mas ele é ovelha. Eu posso ser pastor, mas eu sou ovelha. Eu aprendo com o maior rei da Bíblia, com o maior salmista da Bíblia, Davi. O Senhor é o meu pastor. Não importa o nível de batalhas que eu enfrento, não importa se eu vou me tornando parecido com os apóstolos Paulos dos dias atuais. Deus sempre vai me retirar de lugares para me levar a outros lugares. E nesses outros lugares que eu vou chegar, eu vou encontrar alguém fazendo o que um dia eu fazia. Aquilo está lá vibrante. Aquilo está, daqui a pouco, você entende? Daqui a pouco Áquila e Priscila vão estar tão cheios do Espírito, que em Atos, ainda nesse capítulo número 18, lá no seu versículo número 26, eles vão estar tão cheios que eles vão encontrar com um cara que era extraordinário, chamado Apolo. E quando eles chegam ali próximo de Apolo, eles vão começar a perceber que algumas coisas ainda não havia funcionado. Apolo pregava o arrependimento através do batismo de João Batista, e eles estavam tão cheios do Espírito que agora eles precisam trazer Apolo para perto deles e poder instruir Apolo a respeito do batismo com o Espírito Santo. Apolo era mais eloquente do que o apóstolo Paulo. Apolo era muito mais conhecedor, só que o seu conhecimento era baseado nos ensinamentos que lhe foram dados. Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, agora se sentam para ouvir um sermão de Apolo. Eles estão tão cheios, que eles percebem que ali naquele momento faltava algo, faltava Espírito. E agora eles serão os discipuladores de Apolo. Eu falei isso com uma pessoa, e é uma frase que eu falo e repito sempre: não tenha vergonha de aprender, porque só pode se levantar para ensinar aquele que um dia se assentou para aprender. Não tenha vergonha se no teu nível de conhecimento que você adquiriu, de entender que hoje o Espírito Santo, a gente pode voltar ao versículo 3, que o Espírito Santo, ele pega você e agora ele te conduz a um lugar. Eu vim te dizer que quando Paulo chega àquele ambiente, Áquila já estava trabalhando naquele. Você está entendendo? Diga amém. Deus não te enviará a lugar nenhum sem primeiro preparar a terra, o ambiente onde você precisa chegar. Só que o apóstolo Paulo, quando chega naquele ambiente, ele começa a perceber que há uma construção de uma tenda, há uma construção de uma cobertura. Quero falar sobre tenda agora, que tinha um preço. Depois que ela era construída, tinha um preço, pastor Eduardo, a ser pago. Foi o que Deus me deu essa tarde. O Espírito falou comigo assim: filho, tinha um preço.
E eu tentei pesquisar qual era mais ou menos o preço dos valores dos dias atuais. Deus não me permitiu. Mas ele falava, tinha um preço. A cobertura tem um preço. A cobertura tem um preço. É preço de sangue. É preço de cruz. Eu quero a cobertura, mas não quero pagar por esse preço. Eu quero a cobertura, mas eu não quero pagar por isso. É de graça. Eu estou debaixo da graça de Cristo. Foi me dada a oportunidade. Mas esse preço, os valores não são monetários. Os valores são valores de renúncia. Os valores são valores de coisas que você vai precisar abandonar para estar debaixo da cobertura. Os valores são as abdicações que você vai fazer para ter o direito de estar debaixo da cobertura. Tem um preço. Estar debaixo dessa cobertura há um preço, existe um preço para ela. Não é de qualquer maneira. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo. Não é de qualquer jeito. Eu preciso entender que Ele é o Senhor da minha vida. Tem um preço para tudo isso. E a gente quer viver algumas coisas e não quer entender o preço que precisa ser pago para usufruir dos benefícios dessa cobertura, dessa tenda. Tem um preço para tudo isso. E Áquila com Priscila abandonam sua terra, sua casa. Eu termino agora. Paulo se aproxima deles, mas eles não estão tristes. Eles não estão infelizes. Pensa comigo. Um dia tu levantou a mão para Deus e disse: Senhor, faz de mim o que tu queres. No ministério não São Ágape, eu lembro dos presbíteros daquela época que foram consagrados. Qual era o lema? Obreiro e diácono podem fazer o que querem, dentro das regras da igreja, mas presbítero e pastor não se mandam mais. Tu está preparado hoje para o Espírito Santo te pegar e te falar assim: estou te tirando da sua zona de conforto e estou te levando para um lugar diferente daquele que você vive hoje? Sabe por que eles abandonam? O abandono faz parte do poder da decisão daquele indivíduo que se dedicará na construção de coberturas, agora para proteger outras pessoas. Versículo 2, parte final. Paulo se aproxima deles, Mauro. Deus sempre colocará pessoas no mesmo nível da tua fé para te deslocar a lugares movido pelo seu Espírito. Deixa eu repetir isso aqui, que essa é a minha finalização. Quando Paulo chega, pode vir, Rômulo, Alex. Quando Paulo chega, Áquila já está trabalhando. Paulo começa a ter saudades do tempo que ele construía tendas. Estou terminando. No versículo de número 3,
Eles tinham o mesmo ofício. Qual era a diferença, pastor? Alguém que parou de construir tendas para alguém que estava no pleno exercício da construção de tendas. O que você parou de fazer? O que você deixou de fazer? Por que o teu tempo de construção é tão pouco? Você começa a construir, daqui a pouco você esmorece. Ele resolveu morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. É tão bom estar na igreja, irmãos. É tão bom vir aqui. É tão bom estar nesse ambiente. É tão bom o nível de um compromisso. Deixa eu falar com os meus pastores auxiliares e com você que está me assistindo, que é pastor desse ministério. É tão bom quando você decide vir ao culto e quando você tem a liberdade de dizer: eu vou ficar em casa. É certo, aqueles que estão sendo guardados devido a uma pandemia. Mas você tem noção que quando eu chego aqui e não te vejo, a falta que eu sinto de você, e não posso falar nada? Não posso te ligar no dia seguinte para dizer: por que você não veio no culto? Por que você não veio na reunião? Aquila estava no pleno exercício. O que te fez parar, irmãos? Gálatas 5:7. Vós corris bem, o que vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade. Mas eu sou o apóstolo Paulo. Você não entendeu que Deus, quando quer me parar e te parar, Ele para? Deus podia ter levado o apóstolo Paulo para qualquer outro lugar, mas leva para casa de Áquila e Priscila. Deus podia ter hospedado o apóstolo Paulo em qualquer outro lugar, mas é na casa de Áquila e Priscila, para que alguns fundamentos que foram implantados no apóstolo Paulo não sejam esquecidos. O Espírito hoje está falando conosco, a igreja Nova Unção, e que houve com vocês, que construía, e seus filhos não construíam, mas ele te via construindo ambientes. E o fato deles te verem construindo ambientes era o suficiente para você olhar e dizer: vale a pena. Dizem que filho de pastor não quer ser pastor. Eu entendo isso, talvez pelas dores, mas também compreendo que isso não funciona na minha casa com a pastora Deise. Meus filhos têm afeição ao ministério, têm desejos pelo ministério, porque nós estamos no pleno exercício da construção de tenda. Não importa o que vai acontecer embaixo, de repente eu nem vou ver, mas o fato de ter construído é de saber que quem está embaixo agora começa a sentir o mover do Espírito. Ninguém dá importância para quem construiu o ambiente. O importante é aquele que habita no ambiente. Para ele
Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Mas o teu nome, o teu nome, há um galardão te aguardando no mundo espiritual. Tema da nossa meditação, há uma esfera esperando. Hoje Deus está te convidando a voltar a construir tendas. Hoje eu e você, Igreja Nova Unção, nós estamos sendo convidados a voltar a construir tendas, ambientes. Você constrói, Deus faz. Você constrói, Ele age. Você constrói, o Espírito desce. Você constrói, Ele enche a casa. Você constrói, e Deus faz, irmãos. E Deus faz. É isso que Deus quer de nós. Que a gente volte a construir tendas. Não se importa com a tua posição. Não é que você vai esquecê-la, mas o importante é construir ambientes. Deus está chamando a Igreja Nova Unção para voltar a construir ambientes para Ele. Quem entrar nesses ambientes, irmãos, repita comigo hoje. Você que está em casa, diga hoje também. Hoje nós estamos voltando às práticas da construção de tendas, de coberturas. Aí os seus filhos que estão embaixo vão dizer: olha o quanto a mamãe é envolvida na obra, olha o quanto o papai é envolvido na obra, olha o quanto o coração dele arde pela obra. Quando Paulo chega, já tem alguém construindo. A construção não para porque eu não quero construir. A construção não para porque agora eu não me acho mais na qualidade de construtor. Deus vendo tudo isso, tira Paulo de Atenas, leva ele para Corinto, por pessoas que foram ganhas por ele. Um dia Paulo construiu para que Áquila e Priscila estivessem dentro. Agora os filhos estão construindo, dizendo para o pai espiritual: entra aqui também. Hoje o Espírito mostra para você, para mim, que é tempo de voltarmos. De voltarmos. De voltarmos. Sabe quando eu percebo num culto como se uma mão do Espírito, a mão, a Bíblia fala da destra fiel, da mão direita de Deus. Espírito é Espírito, mas conjecturando aqui, porque se eu for em Ezequiel 8, eu vou ver uma mão. O Espírito se manifesta através de uma mão que segura Ezequiel pelo cacho do cabelo e tira ele e leva ele entre o céu e a terra. A mão do Espírito hoje te estendendo, sendo estendida para você, dizendo: filha, filho, é tempo de voltar. Você fazia a obra de Deus? Parou por quê? Não significa que o fato de repente você vir à frente simbolizará que você será reativo na igreja local, porque tem as dogmáticas do assunto.
para serem tratadas, as leis dentro das igrejas, tem que ser cumprido. Mas é o fato de você se apresentar para Deus hoje. E isso aí não difere se eu sou pastor, se você é ovelha. Porque eu posso ser pastor, mas já não está construindo tendas há muito tempo. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E convidar você que deseja de fato voltar a construir ambientes para Ele, dizendo para Ele, como diz a canção, coloca a letra dessa canção: que eu perca amigos, dinheiro, mas que eu não perca a Tua presença. Ela eu não posso perder. Para você que hoje está tomando essa decisão, dizendo: eu volto hoje a fazer o que eu fazia, cante conosco. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença.